Olá pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre arquivos em C e entender como utilizar e como manipular arquivos, tá certo? A priori é preciso entender que para que possamos, que os programas consigam ler e salvar dados em arquivos, é necessário ter acesso a um conjunto de funções que permitam realizar essas operações. Na linguagem C, nós temos as funções disponíveis nessa biblioteca, que é o stdio.h, e nós conseguimos manipular arquivos com essas funções, certo? Então eu vou criar aqui um arquivo no Replit, ele vai ficar aqui do lado, eu vou chamar de exemplo, extensão .txt. Detalhe, quando vocês, no caso quem estiver utilizando o compilador no seu computador, o arquivo vai ser salvo na mesma pasta em que estiver o executável do C, tá certo? Então aqui eu tenho um arquivo e vou escrever uma mensagem: Olá mundo. Ok, então esse é o nosso arquivo. Quais operações podemos fazer? Antes disso, nós temos que criar um ponteiro do tipo file, que também está definido na biblioteca, tá certo? Ele vai apontar para esse nosso arquivo. Feito isso, a gente precisa abrir o nosso arquivo ou criá-lo. Existem algumas funções para isso. Na verdade, existe a função fopen. A maioria das funções do C para arquivos começam com a letra F. Então, no fopen eu vou abrir a partir da sugestão para ele criar aqui. Então, o que é que eu preciso passar? O ponteiro, aliás, o nome do arquivo, que no nosso caso é exemplo, a extensão, e aqui eu vou dizer o modo, o que é que eu pretendo fazer com esse arquivo. Existe o R de read, ou de read, que é de leitura, o W de write e o A para adicionar. Existe diferença nessas três formas. Então, quando eu colocar o R, o meu arquivo já deve existir, tá certo? O W, se o arquivo não existir, ele vai criar um novo. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui outro nome, exemplo 1. Então, ele vai criar exemplo 1, tá vendo que ele criou aqui, porque esse arquivo não existia. E ao executar mais uma vez, ele vai sobrescrever esse arquivo. Então, por exemplo, tenho aqui um texto em exemplo 1 que foi criado através do programa. Vou rodar mais uma vez, ele vai sobrepor esse arquivo e o que existia foi apagado, tá certo? Então, ter cuidado na hora de criar os arquivos. Então, se for usar o read, o R, saiba que ele já existe. O write vai, se não existir, ele vai criar, e se já existir, ele vai sobrescrever, ou vai apagar o que existir e vai criar um novo. E o A ele vai adicionar ao que já existia. Então, por exemplo, no nosso exemplo já tem aqui Olá Mundo. Ao abrir com o modo A, ele vai me permitir escrever novas informações nesse arquivo, tá certo? A gente vai ter um exemplo mais na frente. Então, por enquanto, nós só vamos abrir o nosso arquivo. Então, existe um texto lá no nosso arquivo que eu quero ler e exibir aqui na tela. Eu vou criar antes uma variável do tipo char texto de 30 caracteres. Então, eu vou através do scanf. Só que eu não vou usar o scanf como nós já usávamos. Nós vamos usar o
fscanf, tá certo? O que eu preciso passar no fscanf? O ponteiro, o formato, no caso é string, e onde é que eu vou guardar isso? Na variável texto. E vou printar. Então ele vai fazer a leitura. Veja que ele só colocou o olá, porque ele encontrou o espaço aqui, então só imprimiu os primeiros caracteres. Como é que nós podemos fazer para exibir tudo aqui? Então, enquanto tracei para cá o fscanf para cá, enquanto o fscanf for diferente de EOF, ou seja, não cheguei ao final, exiba o texto. Então aqui ele exibiu Olá Mundo, faltou um espaço aqui. Eu também poderia exibir um abaixo do outro. Ok? Mas vamos trabalhar com a leitura de inteiros. Então meu exemplo agora vai ter alguns valores, 5, 6 e 7. E aqui eu vou ter valor e soma. Eu quero somar os valores que estão lá. Então aqui eu tenho inteiro sendo lido em valor, um valor considerando cada linha. Então aqui eu vou incrementar soma, soma recebe soma mais valor. Então ele vai ler o valor em cada linha. E eu vou printar esse valor. Ok. Soma 18, então vejam que ele leu os valores e realizou a soma dos mesmos. Ok? Vamos fazer o seguinte. Trabalhar agora com float. Digamos que eu tenha 2 alunos, um arquivo com notas de 2 alunos, nota 1 e nota 2, e eu queira calcular a média desses 2 alunos, tá certo? Então aqui eu vou ter 5 e... vou aumentar aqui, 8 e 10, 6 e 3. Então eu vou ler esse arquivo. Em cada linha eu vou ler 2 notas. N1 e N2. Então são 2 valores. Eu vou verificar. Para cada um eu vou calcular uma média. Então está ali nossa média. Vai receber N1 mais N2 dividido por 2. Se essa média for maior ou igual a 7, aprovado.
No caso, vou exibir também outra mensagem. Se não, reprovado. Ok, então vamos executar aqui. Temos um aprovado e outro reprovado. Dá só uma quebra de linha. Vejam que essas informações estão sendo lidas do arquivo. Só que agora eu quero fazer o seguinte, eu vou armazenar o resultado desses dois alunos em um outro arquivo. Então eu vou criar aqui um ponteiro para o arquivo exemplo e mais um ponteiro para um arquivo de escrita, tá certo? Então meu é o ponteiro que vai criar o meu arquivo. Deixa eu ver se aparece aqui. Não apareceu, mas é o mesmo que está aqui em cima. A sintaxe, eu vou aqui passar o nome do arquivo. Então, vou chamar de novo .txt e eu vou realizar a escrita nesse arquivo, ok? Então aqui eu vou fazer diferente. Ao invés de exibir, eu vou escrever em um arquivo. Então aqui vai ser feita a leitura, média está sendo lida aqui. Ao invés do printf, eu vou chamar a função fprintf. O que é que o fprintf vai fazer? A partir dele, eu vou chamar o arquivo, vou apontar para o arquivo e vou inserir a informação. No caso, eu quero inserir um valor nesse arquivo. Então eu vou colocar aqui que ele foi aprovado. Ou reprovado. Ok? Vamos executar. Veja que ele criou aqui arquivo novo e as informações aprovado e reprovado. Vou adicionar aqui a nota, então vou usar ainda o fprint e vou inserir essa média. Então o formato e quero inserir o valor de média. Existe propósito para que vocês vejam que o arquivo ele foi substituído. E aí nós temos, quando eu utilizo esse W aqui de write para escrita, ele vai ser sobrescrito. Então vejam que mais uma vez foi alterado o arquivo, ok? Se eu não quisesse alterar, quisesse adicionar informações apenas a esse arquivo, eu utilizaria aqui o modo append ou a de adição para adicionar.
Então vejam que aqui no novo agora foram adicionadas mais linhas e a cada execução isso vai estar sendo adicionado, ok? Ao final, sempre importante fechar os arquivos. Então finalizou, foram adicionadas mais informações. Então esse é um exemplo de como manipular dados, abrir, escrever e exibir valores, armazenar e recuperar através de arquivos na linguagem C. Ok? Então por esse vídeo é só. No próximo vídeo a gente vai falar sobre a possibilidade de trabalhar também com strut. Ok? Então por esse vídeo é só. Até o próximo.